Olá, meus queridos alunos dos primeiros anos, né? Sou aqui o professor Osés. Vamos gravar aqui uma videoaula para vocês, né? Dando continuidade à nossa jornada de atividades domiciliares, tá certo? Essa aula aqui ela serve para as próximas atividades, tá certo? Vai ser postada no canal no YouTube, onde vocês vão poder ter acesso, assistir a aula e tentar resolver as atividades domiciliares direcionadas nas aulas de química aqui no caso, tá certo? Nós vamos iniciar o capítulo 5 com o conteúdo modelos atômicos, certo? E algumas características, né, desses modelos atômicos. Vamos dividir em duas aulas, aqui essa é a primeira aula, tá bom? E nós vamos começar a trabalhar essa parte atômica, tá bom? Eu trago aqui para vocês os principais modelos atômicos e as suas particularidades, né? E a gente vai ver também como iniciou esse assunto, né, de átomo, né? Como foi que surgiu no decorrer da história, tá certo? Porque nós sabemos que tudo no universo é formado de matéria ou energia, e a matéria ela é formada por átomos, né? Então, vamos ver o que é esse átomo, tá certo? Então, nosso princípio aqui já é uma pergunta: o que é um átomo, tá certo? Seria, rapidamente respondendo, seria a menor partícula de uma matéria, tá certo? Mas vamos ver aqui o conceito de átomo. É uma palavra que vem do latim, do átomo, né? Significa a quantidade menor ou a menor quantidade de um elemento químico. Obviamente é matéria, não muda nada, tá certo? O contexto é o mesmo, com existência própria, considerada indivisível, tá bom? O átomo é formado por um núcleo com prótons e nêutrons e por vários elétrons orbitais, cujo número varia conforme o elemento químico. Essa parte indivisível, pessoal, faz parte da teoria, tá certo? Nós sabemos hoje que ele é divisível sim, né? Tem três pequenas partículas, que são essas aqui que eu acabei de falar, tá certo? Então aqui a gente vai ver alguns exemplos de átomo, ó. Átomo de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, carbono e enxofre. Essas cores, pessoal, são meramente ilustrativas, tá bom? É só para a gente conseguir representá-las na questão reação química, né? Conseguir identificar pela cor, tá certo? Então, cada cor representa um átomo diferente, ou seja, um elemento químico diferente, né? Nossa tabela periódica ela é dividida usando cores para melhor facilitar o entendimento, tá ok? Vamos continuar aqui. As primeiras ideias de átomo. Tudo, pessoal, surgiu na questão, né, da Grécia Antiga, através dos filósofos. Nós temos aqui o Leucipo e o Demócrito, né, que lá pelo século IV, século V, eles começaram a inventar essa teoria do atomismo, né, querendo descobrir coisas sobre a matéria, sobre o universo, sobre a existência, enfim. Esses caras pesquisaram e procuraram descobrir muita coisa importante que serve para a gente hoje como uma forma de entender melhor como surgiu as pesquisas e o início de tudo, tá certo? Para eles, né, o átomo era indestrutível, era indivisível, né, de maneira externa. Isso uma dedução deles para com a matéria e o que seria o átomo, tá certo? Aí a gente vê aqui algo mais claro, ó. Eles defenderam, né, a ideia de que a matéria era composta por pequeníssimas partículas, que a gente sabe que hoje realmente é o átomo, uma menor partícula da matéria, tá certo? Aí ele dizia aqui, ó, ele dizia aqui, ó, uma matéria como essa, né, ela vai diminuindo aqui, ó, em partículas menores até chegar ao átomo, tá certo? É uma teoria baseada apenas na intuição e na lógica que eles fizeram naquela época, tá ok? Aí nós temos aqui os modelos atômicos, que o livro ele traz, ele aborda bem esses 4 modelos aqui, tá certo? Com bastante ênfase, então é o que a gente vai aprofundar mais para vocês entenderem. Dalton,
é esse modelo aqui, tá bom? Chamado bola de bilhar, que eu vou continuar explicando melhor. Thomson, pudim de passas. Ernest Rutherford, onde ele mostra que o núcleo com carga positiva e a eletrosfera, né, com carga negativa, que esses foram os dois feitos de Rutherford descobrir essas duas regiões, tá certo? Além das partículas radioativas, né, que ele trabalhou com elementos radioativos e descobriu as partículas elementares, né, os raios gama, a radiação alfa e beta, tá certo? E faz parte dos descobrimentos de Rutherford. E Bohr, que ele já vai falar da questão dos orbitais, de energia, tá certo? Da força dos elétrons e tal, tá bom? Então hoje a gente vai estudar apenas, vai aprofundar apenas Dalton e Thomson, tá bom? Na próxima aula é que a gente vai aprofundar esses dois aqui, tá ok? Então vamos continuar. Modelo de Dalton, tá certo? Surgiu assim, pessoal, desde o princípio dos estudos dos filósofos, né, Leucipo, Demócrito e até Aristóteles também. A partir daí, Dalton pegou esses estudos, né, deu sequência ao que seria realmente um modelo de átomo, tá certo? Então, o que representa melhor aqui o modelo de Dalton, dessas 5 figuras? Obviamente a bola de bilhar, tá certo? Por quê? Vamos ver por que a bola de bilhar representa o modelo de Dalton. Por conta dessas ideias aqui, ó. Porque o átomo, para Dalton, né, representa a menor partícula. Só que ele já vem dizendo aqui, ó, que é uma esfera maciça e indivisível. Que o átomo de massas iguais pertence ao mesmo elemento químico. A gente sabe que hoje isso não é bem assim, tá bom? O átomo neutro, ou seja, a ausência de cargas, né? Dalton não falou nada sobre carga elétrica no átomo, tá certo? E hoje nós sabemos que o átomo também não é indivisível, tá certo? Vamos para frente. No livro de vocês vão encontrar algumas fórmulas químicas segundo Dalton. Eu trouxe as imagens aqui para a gente trabalhar aqui, ó. Quando Dalton fez o seu modelo, bola de bilhar, ele começou a criar fórmulas químicas e trabalhar algumas reações, seguindo o princípio de Lavoisier, e foi outro químico que veio antes de Dalton, né, lá para 1700, que falou a lei de conservação das massas, que a gente segue até hoje, tá certo? Então ele falou aqui, ó, que a molécula da água seria assim, com um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A gente sabe que é 2 de hidrogênio hoje em dia, né? Mas naquele tempo ele não tinha tanta informação assim, então ele fez essa dedução aqui e a partir daqui a gente foi complementando, né? Foram complementando para ter as fórmulas que a gente tem hoje. Aí o ácido carbônico, a amônia, tá certo? Aí ele vem mostrando aqui no livro, isso aqui está bem explicado, vocês vão ter que ler para realmente entender melhor, tá certo? Aí tem aqui dizendo o que representa cada um. O branco é o oxigênio, né? E o branco com pontinho é o hidrogênio, certo? O preto aqui é o carbono e os dois branquinhos são os oxigênios, obviamente, tá certo? Aqui é uma reação química onde o óxido carbônico, né? Aqui é o oxigênio com o carbono mais outro oxigênio vai gerar, né, o ácido carbônico, tá certo? Que seria um carbono com 2 oxigênios. Hoje em dia nós sabemos que isso aqui é o dióxido de carbono, tá certo? E outra aqui, ó, que forma a água, tá ok? Que nem eu tinha falado antes. Tranquilo? Vamos para frente, né? As fórmulas hoje são essas, né? Da água é essa aqui, o ácido carbônico é assim, a amônia é assim e o ácido sulfúrico é assim, tá bom? Só para você entender como é que é hoje, como é que evoluiu a partir dos conceitos de John Dalton. Aí no livro de vocês você vai encontrar esse assunto aqui, raios catódicos, que é um experimento elétrico que foi feito pelo físico inglês William Crookes. Não sou muito bom no inglês, né? Ele desenvolveu esse equipamento aqui, pessoal, que ficou conhecido como a ampola de Crookes, tá bom? Onde ele colocou um gás, né, nesse aparelho aí, submeteu ele a baixa pressão, tá certo? E ele colocou também uma placa metálica com 2 polos, um negativo e um positivo.
Quando ele colocou uma alta tensão sobre essa ampola, ele percebeu que surgiu uma energia do cátodo, que é o polo negativo do experimento, tá certo? Que tudo isso, pessoal, ajudou lá na frente o Thomson, a descobrir os elétrons, né, nos átomos, tá certo? Como o feixe de luz surgiu no cátodo, tá certo? Ficou conhecido como raios catódicos, obviamente, né? Uma coisa leva a outra, tá certo? Lá na frente esse experimento vai ajudar Thomson a descobrir o elétron e depois o próton, que são as cargas elétricas, tá certo? Vamos para frente. Só um minuto, pronto. Aí o modelo de Thomson, ele já vem falar aqui, ó, das cargas elétricas, né? Ele já descobriu o elétron com carga negativa, tá certo? E ele deduziu que o átomo, né? Todo átomo é neutro, tá certo? No seu estado normal. Então, se ele tem carga negativa, obviamente ele tem que ter a mesma carga positiva, tá certo? Se você olhar para cada pontinho negativo aqui, vai ter um positivo. Ou seja, eles vão se anular eletricamente e ficarão neutros. Então, a partir dessas descobertas, dessas cargas elétricas por Thomson, ele batizou o modelo pudim de passas, né? Que aparentemente, né, lembra um pudim de passa por ter essas bolinhas pretas ao redor das positivas, né? Negativas ao redor das positivas, tá certo? Então, esse foi a principal descoberta, né, de Thomson nessa questão do modelo atômico, tá certo? Aí tem mais informações aqui sobre Thomson e o seu modelo atômico, que o átomo continua maciço, constituído por um fluido com carga positiva, no qual os elétrons estão dispersos, né? Nesse modelo, o total de cargas negativas é igual ao total de cargas positivas. O átomo é eletricamente neutro, né? Ele só vai ter uma diferença, né, nessa questão de cargas, pessoal, quando a gente vai trabalhar íons, né? Isso é um assunto para aulas posteriores, tá certo? Vamos aqui resolver uma pequena questão que está no livro de vocês, para a gente ver essa questão de Dalton, tá bom? Ó, a representação a seguir mostra a combustão do carbono, ou seja, a queima do carbono, né? O carbono, na presença do gás oxigênio, ele vai queimar, tá certo? Entrar em combustão e queimar, e vai formar aqui o dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico. Aí ele pergunta: com base nessa representação, justifique como a teoria atômica de Dalton seria capaz de explicar a lei de conservação das massas, ou seja, como a teoria de Dalton vai explicar o que Lavoisier disse, né, que essa massa aqui, pessoal, desses reagentes, eles se conservarão nos produtos, que é a substância formada no final, né? Ou seja, você percebe que aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono, aqui tem 2 oxigênios, aqui também tem 2 oxigênios. Eles apenas vão se reagrupar, né? Não existe a perda pelo caminho, não vai cair nenhum O desse aqui, né? E nenhum pedaço do carbono em uma reação química. Isso não vai acontecer, tá certo? Vamos ver aqui a resposta para vocês entenderem melhor. A resposta é a seguinte, que segundo Dalton, durante uma transformação química, os átomos não se modificam, nem tampouco se perdem, né? Mas eles se rearranjam, gerando novas espécies químicas. Ou seja, a queima do carbono produziu gás carbônico, que é uma nova substância, tá certo? Tá aqui a reação novamente para a gente ver na questão, pessoal. Então, assim, espero que vocês tenham entendido. No mais, leiam o livro no capítulo 5. Quando eu passar a atividade, eu vou especificar bem a página, tá bom, do assunto. Mas essa parte aqui que eu estou trazendo, ó, isso aqui eu tirei do livro, isso aqui eu também tirei do livro, tá certo? Então, são assuntos que vocês vão ter acesso com a leitura, né, para leitura facilmente no livro de vocês, tá certo? Então, no mais é isso, pessoal. Amanhã, aliás, a gente vai ter um dia aí para tirar dúvidas virtual, e eu esclareço o que vocês precisarem, e também estamos no WhatsApp aí para ajudar vocês no que for preciso. Tchau, tchau, boa sorte.